O Sala Especial está de volta e hoje nós estamos falando sobre a greve dos servidores na UFV. Estão conosco no programa os representantes do Comando de Greve da ASAV, Aloísio Cardoso e Alexandre Alves. Bom, nós falamos no primeiro bloco, se você estiver ligando a sua televisão agora, que existe uma pauta de reivindicações, né, que não passa só pela reposição de salário. Eles já explicaram que essa greve não é por aumento, mas sim por uma reposição das perdas salariais dos últimos 5 anos. E agora a minha pergunta é sobre como é que estão as negociações com o governo. Você disse, Luiz, que o governo, essa semana não tem... Vocês esperam que exista uma reunião, que o comando de greve seja recebido, mas não tem nada marcado. Vocês estão, nesses 82 dias que completa hoje, quantas vezes vocês já conseguiram efetivamente ir para a mesa de negociações? Na verdade, eu gostaria de acrescentar alguma coisa com relação a essas questões. É entendimento do Conselho, de um modo geral, de que pouca coisa se avançou em termos de negociação. Na verdade, fala-se muito, conversa-se muito, mas efetivamente alguma ação que pudesse nos colocar num patamar de negociação, de fato ainda não aconteceu essa interpretação. Porque de primeiro a gente conseguia fazer uma negociação entre MEC, faltava o planejamento. Posteriormente, com a caravana que foi feita a Brasília, e aí tem que ressaltar a importância desse movimento que aconteceu em Brasília, onde a gente conseguiu fazer com que falasse em conjunto FASUBRA, MEC e planejamento. Porque muitas vezes as ações discutidas no MEC, ela tem efeito na questão de orçamentária, e aí o MEC vai lá, o planejamento vai lá e discorda, a gente volta a estaca zero. Então eu acho que a partir desse momento que as três entidades, seja ele Ministério do Planejamento, FASUBRA e MEC, apresentar uma proposta que possa, né, fazer com que a base tenha uma reflexão sobre os verdadeiros ganhos, né, colocado numa mesa de negociações, a gente vai estar fazendo esse debate, vai estar discutindo, encaminhando favorável ao término ou não da greve. Mas depende isso não muito. Aconteceu ainda? Isso até o presente momento, a expectativa nossa é que até dia 21 isso venha a acontecer. Mas pelo MEC vocês têm sido recebidos? Com relação à questão da carreira especificamente, alguns avanços, né, entre aspas, promessas na minha concepção, têm acontecido. Nessas reuniões? Nessas reuniões, mas que não tem impacto financeiro. Então, de repente, você consegue fazer com que se conversa alguns itens dentro do processo de racionalização, 30 horas, uma série de outras questões que estão dentro das alterações da carreira, reposicionamento, e aí é importante frisar a questão de hoje, na minha concepção, o maior prejuízo que se encontra na nossa carreira é com relação aos aposentados. O governo tem uma dívida com o aposentado na questão da reposição salarial, tem uma dívida com o aposentado em questão de reconhecimento daqueles títulos em 2005, quando foi originada a Lei 11.091, que não aconteceram e que é uma demanda, né, dos aposentados para que esses títulos venham a ser reconhecidos. E essa luta vai continuar, porque nós não podemos conceber de que os companheiros nossos que aposentaram ao longo do tempo, que contribuíram para a formação dessa instituição, possam ser os mais prejudicados, porque deles hoje pouca coisa pode ser feita, a não ser 2 pontos que eu considero fundamentais que estão em discussão. A questão do piso da carreira, né, que nós batalhamos, e historicamente a questão de 3 salários mínimos, e um step de 5%, que é a diferença entre um nível e o outro, que aí sim estaria dando algum recurso aos companheiros aposentados que estão hoje numa situação de lamúria. Mas isso tem avançado ou não? Isso é só reivindicação ainda? Na verdade, ainda se encontra a nível de reivindicação. O governo entende de alguma forma que é possível, mas também não coloca na mesa, né, de como fazê-lo e quais os recursos, de onde vai sair esse recurso e coisas dessa natureza. Nós estamos nessa expectativa. Efetivamente, negociação ainda não houve. Existe essa proposta desses 21% em 4 anos. É importante frisar que a gente já teve na mesa com o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento. Já tivemos algumas reuniões, umas 3 ou 4 reuniões. Tivemos reuniões também com o Gesualdo Faria, que é o secretário do CESU, do MEC. Mas, como o Aloísio falou, a gente ainda não teve assim, um retorno satisfatório referente às nossas pautas. Tanto aquelas pautas gerais, que é defendida por todo o funcionalismo público, quanto as pautas específicas. E um dos entraves que a gente estava encontrando é exatamente essa dificuldade de reunir o MEC com o Ministério do Planejamento, onde as nossas pautas elas sofriam uma resistência por questão orçamentária. A partir dessa semana, isso mudou um pouco. As reuniões estão previstas, as próximas reuniões já estão previstas entre o MEC
e como é que é a FASUBRA, com a participação do Ministério do Planejamento. Para a semana que vem, para a semana já do dia para essa 25. semana, tem uma reunião prevista para essa semana entre dia 20 e dia 21 para a gente falar sobre as 30 horas na universidade. Né? A gente está pleiteando os turnos contínuos como uma forma da universidade ficar aberta à população, à própria comunidade acadêmica, abrir durante a noite o registro escolar, esses órgãos administrativos, que isso é fundamental para um bom funcionamento da universidade e para a própria sociedade também, que às vezes vem na hora do almoço para resolver alguma questão e a universidade está parada. Está fechada. Isso é lamentável. Então, assim, essas 30 horas vão ser debatidas entre amanhã e depois, essa reunião já está pré-agendada e nós estamos aguardando uma reunião do Ministério do Planejamento com o conjunto dos servidores públicos federais para estar melhorando essa proposta que a Luísa acabou de colocar aqui dos 21,3. O governo, após um longo período de resistência, o governo reconheceu que essa proposta não atende e ficou de nos dar um retorno essa semana entre o dia 17 e o dia 19. Então, hoje é dia 19, seria hoje, mas ele sempre costuma atrasar um pouco. Então, possivelmente, essa reunião vai estar acontecendo entre amanhã e depois. Mais a reunião das 30 horas para debater a questão das 30 horas nas universidades, porque ao nosso conhecimento chegou que tem uma instituição no Rio Grande do Sul que já funciona e foi muito bem aceito, foi muito bem implantado e nós queremos também implantar as 30 horas. É um ponto da nossa pauta, seria a implantação dos turnos contínuos. Então, assim, não existe a expectativa de que essa greve está chegando ao fim, porque existe um mito, assim, uma lenda de que a greve tem um limite máximo de 100 dias. Nós já estamos aí daí a 20 dias para 100 dias. Não existe essa expectativa porque não tem nenhuma Na verdade, o limitador boa. É mais colocado pelo próprio governo, porque em função da LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, né, que está para ser aprovado no Congresso, tem que ser encaminhado para o Congresso, a gente acaba colocando isso como sendo um limitador. Que é que dia? Agora é agosto, seria agosto, né? Nesse período até agosto. Dia 21 de agosto, esse prazo se encerra para o governo fazer alterações. Porque qualquer vitória da nossa greve que importe em aumento do orçamento, ela tem que ser colocada no projeto de lei orçamentária e esse projeto só pode ser alterado até depois de amanhã, que é dia 21 de agosto. Então, mas o governo já sinalizou que, de acordo com a legislação, esse prazo pode ser aumentado até o dia 31 de agosto, né? Então, até o dia 31 de agosto, e essas alterações podem ser realizadas até 15 de setembro. Então, 15 de setembro é uma data limite para o movimento de greve? Lenda, eu entendo o seguinte, eu não gosto muito de fixar a data. Um aspecto que me chama muita atenção, tem as emendas parlamentares que acontecem depois, tem as discussões dos projetos de lei que são encaminhados, então isso demanda, para mim, um tempo muito maior, porque a gente tem experiência que nem sempre a aprovação do orçamento acontece em dezembro, conforme é fixado pela Constituição. Às vezes avança para fevereiro, março, e deixa as instituições, inclusive, em dificuldade financeira. Mas eu quero colocar... Então não existe essa questão assim, se não votar, porque eu já ouvi isso. Tem que acabar. Se não votar até o dia 31, tem que voltar todo mundo, porque não vai ter aumento mesmo. Eu não entendo dessa forma, não. Eu acho que esse debate ainda tem que acontecer, vai depender muito da fixação do governo do índice. Se ele bater martelo nessa questão de 21,3, de repente pode ser que a categoria entenda que é melhor não receber até nada e garantir o direito de fazer uma luta em 2016. Então, isso tem que tudo ser avaliado e, obviamente, que o Comando Nosso de Greve vai tomar um posicionamento em relação a essa questão. Agora, um fator aí que, para mim, hoje é de suma importância é a questão do reajuste do judiciário. Para quem acompanhou a mídia durante algum tempo, se falou naquele reajuste de 51% até 78% para o judiciário, coisa que a presidente foi aprovada no Congresso e a presidente vetou. Eu, particularmente, tenho uma expectativa em relação à derrubada desse veto. Tá? Aí são duas variáveis. Se derrubar o veto, logicamente que a gente tem aí um patamar de negociação um pouco mais elevado. Mantido o veto, pode-se observar que a Dilma conseguiu no Congresso Nacional uma base de sustentação para poder barrar o que eles chamam aí de bomba, de coisa dessa natureza. Então, a gente tem que fazer essa discussão em função também dessa conotação política que está acontecendo no país como um todo. Então, eu acho que esses vão ser os parâmetros que vai definir o nosso movimento daqui para frente. E aproveitando essa oportunidade, porque o nosso tempo é curto, eu gostaria de estar conclamando os companheiros aposentados para uma reunião que vai acontecer amanhã na sede da ZAV. Amanhã é quinta-feira, porque esse programa vai ao ar, né? Na quarta-feira, mas ele repete. Na quinta-feira, né, às 14 horas, na sede da ZAV, né, onde esses assuntos, temas de aposentado, vai ser discutido. Eu acho que é importante que todos, até
os futuros aposentados, né, os próprios servidores, devem comparecer para que a gente possa estar ajudando os companheiros aposentados aí a participar dessa luta na defesa dos interesses desses aposentados. E nós vamos ter a reunião do comando de greve na sexta-feira e na segunda-feira, e uma assembleia já previamente agendada para as 14 horas, o local ainda não está definido. Que dia? Né? Que dia? Dia 25, terça-feira que vem. Terça-feira que vem. No auditório do PVB. Foi definido. Já foi definido. Tá? Beleza, 14 horas no PVB. No PVB, onde nós vamos estar passando a conjuntura dessas últimas reuniões que estão para acontecer essa semana. Um assunto que eu gostaria de estar colocando aqui, Léa, obviamente eu tenho uma última pergunta. Pode fazê-la. Não, pode falar. Não, eu ia falar sobre a questão dos benefícios que o governo está ofertando. Pois não. Né, e que a gente entende que é outro imbróglio que o governo coloca para a categoria, porque quando um vale alimentação de R$ 373, ele reajusta para R$ 455, nós temos o menor auxílio alimentação da categoria dos trabalhadores federais. Consequentemente, a gente busca a isonomia ad eterno, e até então não aconteceu. Quando ele coloca... E aí, então, para explicar, a isonomia é que o vale-refeição... poderes recebem os outros poderes recebem isso num valor maior, isonomia é essa equiparação. E o outro ponto também, a questão do auxílio creche. Olha que, na minha concepção, como é que a gente deve analisar essa situação. Nós temos hoje, para Viçosa, o auxílio creche de R$ 89. O governo propõe um reajuste para 321,33, uma recuperação de praticamente 317%. Olha, se ele consente de que há uma necessidade de reposição dessas perdas no auxílio creche, por que nas outras, no setor da questão salarial, ele também não tem esse reconhecimento? Tá? No auxílio saúde, que eu acho que aí é um tópico que atende, né, o servidor, como, tanto aposentado como ativo, que ele sai de um piso de 82 vai para 110 e de 117 vai para 200 e alguma coisa. Essa é a proposta do governo? Essa é a proposta do governo. Tá sendo discutido como auxílio, aumento do auxílio de benefício. Para a gente, né, na questão do auxílio de saúde, ele tem sua importância, obviamente, que ele atinge tanto ativo quanto aposentado. E nos dá também todos, né, um sufoco em relação de reajuste, né, no nosso plano de saúde. Isso também é importante estar colocando aqui para os companheiros. A minha pergunta, a última pergunta que o nosso tempo está terminando, é uma pergunta que a comunidade tem feito muito e eu repasso ela a vocês. O momento é oportuno para fazer greve? Nós estamos numa crise, todo mundo sabe, né? Uma crise grave no país em que o governo só fala em corte, então fica incoerente para o governo dar aumento, porque a sociedade entende assim, né? Vou repetir que a reivindicação dos servidores não é por aumento, é por uma reposição de perdas nos últimos 5 anos, mas existe essa crítica, se está cortando, como dar aumento para os servidores? O momento é propício para fazer greve? Olha, eu até vou responder primeiro por 2 aspectos que eu considero fundamental. Primeiro, o seguinte, não pode o trabalhador, mais uma vez, pagar por questões de falta de planejamento de governo. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Se existe hoje alguma questão relativa a mercado, entendeu? Alguma questão de ajuste que tenha necessidade de ser feito, poderia ser feito com um melhor planejamento de governo. Porque o que eles querem julgar hoje, qualquer questões, né, a nível internacional, de necessidade de ajuste, nós não estamos dizendo que não existe essa necessidade. Nós não queremos, mais uma vez, estar pagando essa conta da necessidade de ajuste. E quando você vê, e aí é bom estar enfocando, a mídia trata dessa questão, e eu particularmente entendo que o país está no caminho certo, porque esse lava-jato tão propagado na mídia é um exemplo de que nós precisamos realmente buscar solução para crise política e crise ética nesse país. Não há como hoje você conceber, e aí não se trata de partido político A, B ou C, na verdade a gente observa que está tudo numa situação extremamente complicada e a gente precisa consertar esse país de uma certa forma. Então o ralo por onde sai todos esses recursos em corrupção e coisas dessa natureza, não pode ser o trabalhador, mais uma vez, o responsável por tudo isso. Mas esse momento você acha que é propício? Você acha que se essa greve acontecesse, por exemplo, no ano que vem, quando essa crise política e econômica tivesse mais calma um pouco, a gente espera que isso aconteça, a chance de sucesso não seria melhor? Esse foi o questionamento colocado com a categoria. A gente fez um evento em Poços de Caldas, e onde foi analisada essa conjuntura atual do país, que realmente nós estamos vivendo uma crise, mas por votação democrática, é assim que nós trabalhamos, os sindicatos trabalham, nós entendemos ser pertinente, sim, a deflagração do movimento já agora para 2015,
porque o nosso acordo que nós realizamos a última greve de 2012, ele vigorou 2013, 2014, 2015, ele terminou agora no início desse ano, e se nós não entrássemos numa luta, nós não entrássemos nessa greve, nós estaríamos fadados a perdas já para o ano que vem. Então, por isso foi decidido e foi votado por ampla maioria que era legítimo o nosso movimento já para esse ano, e assim nós entendemos ser pertinente e resolvemos também estar aderindo a esse movimento, porque nós entendemos que nós já estamos pagando a conta dessa má administração que veio acontecendo nos últimos tempos. A partir do momento que a nossa conta de luz praticamente dobrou de preço, nós vimos a inflação quando vamos ao supermercado, nós vimos a questão do aumento dos combustíveis. Então, se nós não lutarmos, nós estamos condenados. Se nós lutarmos, de repente a gente conquista alguma vitória para a categoria. Então, esse é o pensamento não só dos técnicos administrativos das universidades, é o pensamento também do restante do funcionalismo, como nós já colocamos aqui. E nós estamos no movimento e esperamos ter uma vitória satisfatória para a categoria. Só uma coisinha que eu não perguntei, ou pelo menos eu não entendi bem. São 65 instituições federais, instituições de ensino superior, né? As federais. São 61 da base da FASUBRA. Da FASUBRA. 100% está em greve. 100% está Categoria em greve. de servidores. Dos professores que efetivamente estão paradas, são quantos? 46. 46, tá. Isso. Olha, uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, para até finalizar minha participação, que o nosso tempo terminou. É a questão da reforma do PCCETAI, que é o Plano de Carreira dos Servidores Técnicos Administrativos. Algumas propostas de avanço, elas estão acontecendo, né? E principalmente na questão de mestrado, doutorado, era uma demanda antiga dos servidores, da né? carreira, Para poder estar liberando os servidores para fazer isso aí. Existe uma proposta já nesse sentido de estar propiciando, né, que outros servidores possam estar fazendo isso. Mas a presidente da entidade, a ASAV, outro dia colocou uma situação muito interessante que vale a pena ressaltar na minha concepção. Diz ela que isso é mais ou menos um pau de sebo, tá? Onde quem está lá no alto está beneficiando desse processo como um todo. As categorias A, B e C, ele vai ter que passar por esse processo de subida do pau de sebo até chegar lá. Então, basta entender o que isso significa. Cabe a gente, numa luta, beneficiando, né, determinados pontos da carreira propriamente dita, que, obviamente, isso vai acontecer, mas que nós gostaríamos que fosse atingido toda a demanda dos servidores no ponto de vista de capacitação e qualificação, de como distribuir isso aí para que nossos companheiros de classe A, B e C possam também, né, beneficiar desses ajustes. Ser beneficiado. Bom, o nosso tempo terminou. Eu gostaria só de que vocês deixassem o telefone da ASAV. Para quem não conhece, a ASAV fica na Rua do Pintinho, lá em cima. Qual que é o telefone? Lá temos o 3899-2669, né, que é atendido e repassa 3899-2669. para quem queira falar, Isso. o comando de greve, coisas assim. E estão conclamando os companheiros, né, que ainda porventura não aderiram ao movimento, que possam estar aderindo e indo fazer discussão do movimento conosco lá na sede da ASAV, e a gente vai estar sempre comunicando. Eu gostaria de E a deixar Assembleia, terça-feira? Na terça-feira, gostaria de deixar o 2 nosso blog, para quem estiver em casa e quiser se inteirar melhor das últimas notícias da greve, que é o clgufv2015.com. Lá tem as últimas notícias. Peraí, você tem que falar bem devagar, que agora já não dá mais tempo da gente colocar em letra. CLG, Comando Local de Greve, né? Comando Local de Greve. CLG? clgufv2015.com. O blog onde tem essas Tem informações notícia, todas, pauta né? de greve atualizada, Tem Facebook? tudo lá. Tem Facebook.com/asave.fv. Tá, pode acompanhar por lá também, e a gente avisa que esse programa também vai ser postado na internet, não só no nosso Facebook, Sala Especial, mas nós vamos ceder também para que vocês divulguem lá na ASAV. Quem não pôde assistir ou quiser rever, Tá pode assistir pelo Facebook da ASAV também. Vai ao ar hoje às Vai ao ar às 7 horas e amanhã já está no Facebook. 19 horas hoje. 19h30. 19h30. Bom, o programa Sala Especial termina aqui agradecendo a sua atenção e a sua audiência. Outros detalhes sobre a greve você acompanha na nossa programação diária. Mais uma vez, muito obrigada a vocês. Uma semana de saúde e paz para todo mundo e até o próximo programa.